pessoal, tudo bom? Mais uma semana aqui de volta, a gente vai falar sobre concreto e proteção, a segunda parte. Estou aqui com meu grande amigo e conselheiro do Ciduscom Jovem, Mário, doutora Hilda, sumidade do controle de concreto, e o doutor Caracas, o nosso professor Parradal aqui do estado do Ceará. Dizendo. Ele é sumidade em tanta coisa que a gente não sabe nem o que dizer. Não, Hilda? É o Pardal. É verdade. E uma coisa que chama muito a minha atenção desde o começo, quando eu comecei a descobrir quem era o Caracas, o que era a Impacto, é que ele tem muita patente aqui. Eu acho que é a empresa que mais tem patente no Brasil, no Ceará, se não me engano. O Ceará hoje, né, até uns 2 anos atrás, tinha 45 patentes registradas. Das 45, 17 são nossas e nós temos mais 17 em andamento. Então, quando as outras 17, né, forem registradas, e temos uma nos Estados Unidos, né? Nós pedimos registro lá, que é disso aqui. Pronto, e aí você vai explicar o que é esse negócio aí, que tá todo mundo querendo acredito saber. que não, ficar com os 40% da patente. Agora, acredito dentro da construção civil no Brasil, nós temos mais, né? Rapaz. Tá de parabéns sempre. Total, uma indústria que é tão conservadora quanto a nossa, a gente sempre comenta aqui no podcast que a gente precisa de coisas disruptivas para a nossa indústria, que a gente basicamente constrói igual os egípcios, colocando bloco em cima de bloco para fazer uma pirâmide. Só muda a mão de obra, basicamente. E aí, doutor Caracas? Para quem só tá escutando, eu aconselho ir lá pro YouTube agora e ver realmente do que a gente tá fazendo. Aqui é simples, o seguinte, o concreto protegido, eu falei para vocês que o cabo ele é colocado com o traçado parabólico dentro da estrutura. E aqui existem as cotas, né? Então, na hora que você vai montar os cabos, você tem de abrir os projetos, marcar na forma, criar uns espaçadores e tudo, né? Aí um dia eu estava na Frangolândia, certo? No mercado, e comecei a observar que a validade do ovo vem no ovo, não é mais na caixa. Aí eu comecei a pensar, se ele consegue marcar o ovo e o meu cabo tem uma capa plástica, por que eu não consigo botar o projeto na capa? E assim eu fiz. Então hoje, o que é que acontece? Quando eu mando o cabo para a obra, ele já vem marcado, a altura que é 14, certo? E vem dizendo qual é a viga aqui, porque nós participamos da FEICOM, eu botei FEICOM, né? Por exemplo, agora no Natal, eu botava todas as informações, sempre estava Feliz Natal e próximo ano novo. Então, Caraca, deixa eu só te interromper um segundo, que é uma coisa bem legal. O Mário, que acompanha todos os nossos podcasts aqui, já escutou. A gente sempre fala muito disso aqui no podcast, que a gente tem que sair um pouco da construção civil. Então, por exemplo, você viu uma melhoria num insumo de construção baseado na indústria do varejo alimentício. Isso é sensacional. Isso, para mim, eu acho que todo mundo que escutou isso já ganhou o dia, já viu que realmente a gente tem que olhar a criatividade, né? E aí foi o que nós fizemos. Então, o processo agora de montagem dos cabos, né? Agora não tem mal o que fazer, certo? É a prova de burrice, certo? Aí nós criamos espaçadores, certo? Então aqui, quando ele vai montar um servente, onde é a altura 14, é 14, ele joga o 14, com o 14 está resolvido, certo? Aí depois tem a conferência. Isso, né, eu digo sempre para o pessoal que é melhor feito que perfeito, né? Aí depois vem a ideia de colocar um código de barra. E assim nós colocamos código de barra. Aí desenvolvemos um aplicativo. Depois que você monta, você pega o seu celular e confere. Ele vai dizendo onde está errado, vai dar todo um relatório, tá certo? Não precisa mais a pessoa estar lá. E outra coisa, quando a pessoa conferia, ele dizia 14, ele botava treino aqui, só ticava. Agora fica a prova dos 9, né? E nos Estados Unidos, o que é que nós estamos fazendo? Como eu falei no início, né? Em 97, nós fomos para os Estados Unidos trazer a tecnologia e nós pedimos registro dessa patente lá. Então, nós estamos voltando aos Estados Unidos, né? Estamos até com as conversas lá já com as empresas, né? Para ser implantado nos Estados Unidos. E a ArcelorMittal agora, ela quer implantar no Brasil todo, né? Todo o corte cordoalho, ela já vê tudo marcado. Mas você vê, é o nosso simples. Você vê que o Andy Ford, sabe como é que ele melhorou a empresa dele? Que em 1914 ele foi atrás dos grandes engenheiros para melhorar a indústria automobilística.
Na época, um carro custava $850 e levava 12 horas para montagem. Aí ele criou uma linha de montagem, né? Com isso, né, ele conseguiu reduzir para 93 minutos e o custo para $280. Sabe de onde foi que ele se inspirou? Ele foi no açougue quando viu o cara matando um boi. Aí o cara primeiro pega o boi, tira o couro, o outro vai tirando. Quando ele olhou, para fazer isso na minha indústria automobilística. E ele baseou, né, a evolução da indústria automobilística foi baseada no açougue. E ele tinha contratado engenheiro e não saía do canto. A minha primeira patente, por exemplo, eu consegui no banheiro. Não. Peraí, tá bom. Que não precisa saber, né? Vamos contar com calma, né? Porque tinha os pré-moldados, né? E entre os pré-moldados você bota o tijolo cerâmico ou isopor. Só que ali não tem nem a função estrutural, certo? Aí eu digo assim, se eu já estava fazendo as caixas plásticas, se eu conseguisse fazer uma caixa e colocasse lá a caixa, né, e algum dispositivo que ela ficasse presa, né, depois tirasse, aí dava perfeito. Só que eu passei uns 6, 7 meses, né, e lavando e tal, e nada dava certo. Aí um dia eu entrei no banheiro e puxei o papel higiênico com tanta força que caiu aquela haste do papel higiênico, que é uma mola e 2 pinos. Na hora que caiu, eu disse, isso aí, meu problema. Aí eu fiz ela metálica, aí fiz 2 furos na caixa aqui, 2, né, aí coloquei ela, aí o pino passa e apoia no pré-moldado. Você tira, né. E agora, por último, né, nós implantamos o PAV Plus. Né? O que é o PAV Plus? É a evolução da laje nervurada. E no Brasil, o pessoal tinha a cultura de calcular viga e laje. O americano, ele trata tudo como laje. Aí eu digo, eu vou fazer a mesma coisa. Mas só que isso aí nós passamos 3 anos estudando. Tivemos de refazer novas caixas por causa da entrada da norma, certo? E hoje, por exemplo, as vigas, que não é viga, é laje, não tem mais estribo, não tem mais a tela em cima das caixas. E essa tecnologia hoje, nós estamos com obra de Santa Catarina a Manaus. Fazendo a maior obra de Minas, mas tudo com tecnologia que saiu do Ceará. Mas tudo assim que nós fizemos ao longo desse tempo foram coisas simples. Só Incrível. E ter foco, não tem nada complicado, né? Eu digo assim, não precisa ir para a NASA, coisa simples você resolve. A gente tá vendo várias coisas aqui, principalmente na diferença da empresa de vocês. Por exemplo, a da doutora Hilda aqui, como a senhora falou, a senhora tem 33 anos de empresa, uma empresa que tem 50 anos. Né? Então, a senhora pegou já uma jornada, uma história ali, construiu mais um pouco e o Rafael, né, vai dar continuidade nisso. O Caracas, ele criou, né? Criou aí e o filho, o herdeiro, o Walter, vai tocar o bar. Vai tocar o bar. Pronto. Isso daí é a primeira diferença. Tem uma outra coisa que eu acho que não é diferença, que é, a gente viu muitas tecnologias aqui que o Dr. Caracas falou, que surgiram, as patentes e tal, mas eu tenho certeza que não é diferente também na parte do concreto. Tenho certeza que na área da senhora, eu falo isso porque eu já visitei a Beton e vi várias tecnologias lá, né, sendo implementadas, coisa que eu não vi em outros locais, coisas novas lá, mas também na área de controle de concreto e na produção do concreto. Tem várias tecnologias novas surgindo também. A senhora pode falar um pouquinho disso para a gente? Na parte de laboratório em si, né, ao longo desses últimos anos, a gente melhorou muito na parte de armazenamento dos corpos de prova, né, das amostras dos concretos que a gente coleta nas obras, certo? Que antigamente a gente guardava em tanque para ficar lá no tempo de cura, né, até a hora do rompimento. Então a gente não trabalha mais, até mesmo porque ambientalmente a gente era muito fiscalizado pela prefeitura por causa do mosquito da dengue, água parada e etc. Então hoje a gente não trabalha mais. Então a gente fez uma câmara úmida, onde é controlada a temperatura, de acordo com a norma brasileira, né, que isso aí é normatizada, a temperatura da câmara. E a nossa câmara, ela tem um espaço para mais de 10 mil corpos de prova, certo? Então, isso aí foi tudo, a gente mudou, a gente fez uma reforma, mudamos toda a logística da hora que o corpo de prova chega, que já sai das obras nos pallets, que antes não tinha. A gente já colocou os pallets no próprio carro. Aí, então, a empilhadeira chega, na hora que o caminhãozinho chega com
a carga do dia, né? Vamos supor assim, carga do período, que passa a manhã coletando e a tarde coletando. Aquilo era tirado de um por um. A gente paletizou, tudo é tirado através do pallet, já chega ali, já está em frente à retífica, todos os nossos corpos de prova não são mais... há muitos anos a gente não usa o enxofre para capear, né? O que é o capeamento? É tornar as faces paralelas para a área de contato ser perfeita e você ter o carregamento bem distribuído nas faces do corpo de prova. Então, o corpo de prova chega já de frente para a retífica, o corpo de prova é retificado, ali já é cadastrado. Na hora que ele é cadastrado, eu já sei lá da minha mesa que o corpo de prova já chegou, entendeu? Já sei qual é o dia que vai ser rompido, certo? E ele vai ser armazenado, né? Depois que ele é retificado, ele vai direto para a câmara úmida, certo? E ali ele vai estar distribuído no dia certo do rompimento dele. Então, antigamente a gente coletava por obra, hoje a gente não coleta mais por obra, certo? A gente coleta por dia. Então, o nosso armazenamento é uma logística toda encaixada e ali o corpo de prova também entra pela empilhadeira e sai também pela empilhadeira, vai para o setor de rompimento e dali vai para o descarte. O nosso corpo de prova, o nosso entulho, depois de rompido, né, o corpo de prova, ele é descartado sustentavelmente. A gente tem um contrato com uma empresa onde ele leva totalmente para reciclar. Então, o nosso material, ele é um excelente material para ser reciclado, certo? Que eu digo assim, eles vão reaproveitar, tá? Então, a gente tem um contrato para a gente não jogar lixo ao meio ambiente. Então, a nossa empresa é totalmente sustentável. Outra coisa também que a gente implantou ao longo desses últimos anos, certo? Além de ampliação do laboratório, que a gente agora não está só com concreto, a gente também está com solos, certo? E outros ensaios que, à medida que o cliente foi solicitando, a gente realmente busca implantar, né, no escritório. Vem novidade aí, viu, Marcelinho? Eita. Vem novidade aí. E a gente tem um sistema agora como laboratório de sangue, certo? Que você faz lá a coleta e quando você pega o resultado através da internet. Recebe na internet. Pronto. A gente também já tem esse sistema. Então, o cliente, principalmente aquele que trabalha com proteção, ele precisa saber daquele resultado no dia. E sempre a gente ficava mandando resultado, mandando. Hoje a gente não tem mais isso. A gente dá uma senha e um login para cada obra e ela acessa a hora que ela quiser os resultados que já estão disponibilizados lá no nosso site, certo? E outra novidade também é que a gente está finalizando o selo do Inmetro. É uma das novidades, Marcelinho, mas a novidade que eu tenho para dizer não vai ser hoje. Certo? Não, vou deixar vocês curiosos. Mas a questão do selo do Inmetro vai ser a primeira do Nordeste? Não, tem uma em Recife. Agora, aqui em Fortaleza, nós somos a primeira, certo? Para quem não sabe... No Nordeste, nós somos a segunda. Pronto, para quem não sabe, a norma da ISO, PBQPH, tudo isso, toda construtora precisa de um serviço de controle tecnológico e tal. Se o fornecedor, né, daquele serviço, ele não tiver o selo do Inmetro, né, a construtora, ela tem que fazer uma verificação nas instalações. Exatamente, né? Que isso é um custo muito maior para ela. Exatamente, porque ela não pode fazer, ela não tem capacidade para isso, tem que contratar alguém para fazer. Terceirizar. E aí não sai. Alguém para verificar as instalações, por exemplo, da Beton, seja lá qual for a pessoa que faz o controle, para confirmar e mostrar, quando tiver a sua auditoria, que fez essa checagem. Se ela não tiver isso, é uma não conformidade. Se ela já contrata a Beton, nesse caso, que vai ter o selo, né, e é a única do Ceará que vai ter esse selo, porque eu não tenho notícia de quem mais está fazendo isso. Ninguém está fazendo. Né? Então, basicamente, vocês vão ficar únicos no mercado. Como a gente procura, né? A gente procura sempre investir para o cliente, entendeu? O selo é mais para eles do que para nós, entendeu? Para nós, como tudo da gente é normatizado, já é bom, tá entendendo? Mas para o cliente isso era uma coisa necessária. Porque a gente tem o selo da ABCP, o interlaboratorial a gente tem. Mas isso não é suficiente para o PBQPH. Entendeu? Então, assim, é importante para vocês, construtores. Então, assim, eu acho que no mais tardar, daqui a 2 meses, a gente já deve estar com o selo em mãos.
Estamos só esperando a auditoria deles, certo? Nós estamos prontos para recebê-los. O Rafa disse que com certeza é isso. É. Legal, ele disse que ele apontou o dedo ali como legal. É. Mas bem legal, e a construção civil do Ceará agradece, com certeza. E agora eu queria fazer uma pergunta que não está no roteiro e não vai estar, e é uma pergunta realmente que me veio à cabeça agora. Ouvindo vocês dois falarem, e até no tempo entre uma semana e outra, a gente conversou bastante, viu muita coisa. Queria saber de vocês, opinião bem pessoal mesmo. Qual foi Vocês já fizeram muitas obras juntas. Fizemos. Qual foi a obra que vocês fizeram juntas que foi a mais legal? E qual foi também a que deu o maior problema? Não precisa falar o nome, assim, precisa. Não precisa falar principalmente da que deu ruim. É. A que deu bom, a mais legal, a mais inovadora. Se quiserem comentar, é uma coisa legal para todos tomarem exemplo. Agora que deu problema, vamos deixar off mesmo. Só uma coisinha assim, teve até fazendo mexer assim de outro assunto. Essa semana saiu um programa do Conexões lá do Ricardo Bezerra com o Afrânio, que é o criador do Bambu. Aí teve durante a conversa lá ele falando que teve uma conversa com o CEO do Burger King. Aí o CEO do Burger King chega e fala para ele, duas coisas que você precisa para crescer. Um sistema, né? E, rapaz, agora esqueci a outra. Mas foi uma coisa que vocês dois falaram. É um sistema e auditoria. Pronto. Auditoria. Duas coisas. Você precisa dessas duas coisas. Uma auditoria forte e um sistema. Né? E vocês dois falaram isso, né? E o RH, né? E o RH. Treinamento. Então, vocês dois falaram isso. Pois é, 3. Vocês dois falaram isso, né? Que os dois investiram tanto no sistema, o Dr. Carax falou, a Dona Hilda falou, do sistema, da questão das auditorias. Vocês têm o próprio sistema faz as auditorias internas de vocês. Isso daí funciona automático. Mas é uma coisa incrível, como o Marcelinho falou, né? De outra indústria, né? Aplica da mesma forma na construção civil. Basta a gente querer. Mas olha, ontem eu tive Mas lembrando que vocês têm que responder a pergunta dele. Claro. Não me deixe sem resposta, por favor, eu gosto tanto da senhora. Claro. Então, ontem eu tive uma conversa com um coach e ela, no caso, é uma empreendedora de São Paulo, tem a própria marca dela e a marca dela só tem 8 anos e já foi comprada por uma grande empresa do Brasil. E eu perguntei qual era o segredo do negócio dela, certo? Que ela trabalha com moda, tem nada a ver com a construção civil. Né? E ela disse que muito amor ao que faz, certo? E treinamento, ela sempre está treinando e ela está dentro do negócio, sabe? Não é aquela pessoa que manda os outros fazerem. Ela vai lá e está lá fazendo. Está lá conferindo a bainha de uma calça comprida, entendeu? E ela é uma grande empreendedora do Brasil. Quer dizer, então, assim, uma pessoa simples e altamente bem-sucedida a curto prazo, 8 anos, entendeu? É muito pouco, tá entendendo? Então, mas vamos lá, respondendo a sua pergunta. Se vocês quiserem combinar aí, lembrar uma obra juntos. Eu digo assim, obras, né? Eu acho que toda obra é um desafio, né? E principalmente que nós estamos sempre tentando melhorar. Por exemplo, agora, ontem eu estava com o Lucas, né? Nós vamos melhorar o cimbramento agora. Então, tudo são experiência nova, como o PAV Plus, né? Muita coisa é feita. Por exemplo, eu tive uma obra, né, que nós tivemos um problema não por culpa nossa, certo? Mas eu fui lá, deixa que eu resolvo. Eu fui lá, eu me lembro que era em pleno carnaval. Entrei lá na sexta-feira, só saí na quarta com todo o problema resolvido. Não era problema, mas eu digo, eu vou resolver, né? Então, e outra coisa também, você tem que ter muito foco, né? E eu sempre digo o seguinte, existem 2 tipos de bens. Existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Os bens tangíveis é lastreado em dinheiro. Hoje eu posso estar aqui liso, né, e ganhei na Mega Sena. Então, eu até um bem perfeito. Mas o que tem mostrado ao longo do tempo é que esses bens têm ido embora, certo? E os bens intangíveis, né, é lastreado em conhecimento e relacionamento. Que esses bens ninguém lhe tira. Por exemplo, eu conheço aí pessoas assim nessas minhas andanças, eu conheço pessoas fantásticas e tudo, mas não tem relacionamento. Pessoas inteligentes, né? Mas não tem relacionamento.
Então, se você não tiver relacionamento, você não vai para frente. Porque você vai vender para quem, né? Você não consegue fazer nada sozinho. E eu também, hoje eu tô com 66 anos e nunca tive um estresse na vida. Até agora, estresse zero. Eu vou resolvendo, aí o consultor chega, eu vou lá e conversa para cá e conversa para lá, certo? Mas não... O cabelo entrega já. Rapaz, quais são os seus 3 sonhos que você falou, caraca, no começo que a gente não gravou, eu mas... posso dizer? Pode. Ter cabelo branco, ser careca e usar óculos. Mas não estou conseguindo, não. Mas um dia eu chego lá. Então eu digo assim, se você tiver conhecimento e relacionamento, você tem como dar zebra e tiver foco, né? Vai dar certo, né? E a vida, outra coisa, a vida não é só dinheiro, né? Você viver sem conflitos, né? E eu acho que a vida é isso aí.